Bom, partindo aqui para metodologia, eu vou tentar ser breve, porque o tempo é curto, né? Só 10 minutos. Porém, eu vou começar falando aqui sobre a minha praça, as funções utilizadas para fazer o esboço, né? Fazer a parte do contorno, modelar a praça. E eu vou começar falando da parte externa para a parte interna. Então, para fazer esse quase círculo que vocês estão vendo, que na verdade é um quadrado esticado, eu utilizei a função quártica. Uma função quártica para esticar um pouco mais, para ficar uma coisa mais visual também, ficar um pouco mais harmônico, né? Então eu usei a função quártica. Tanto na função quártica quanto na função quadrática, as funções genéricas delas, elas sempre vão estar atreladas às coordenadas com o seu raio, com o tamanho do raio. As coordenadas delas vão ser sempre o x menos o x do raio elevado a uma exponencial, mais o y menos o y do raio elevado à mesma exponencial igual ao raio elevado a essa mesma exponencial. E uma restrição que a gente tem aí é que a exponencial ela necessariamente tem que ser positiva para não dar alteração na hora de fazer a distributiva. Então aí nesse caso vocês percebem que eu coloquei a função quártica como raio sendo 81, mas eu poderia escrever como sendo 3 a quarta, que também faz parte ali do mesmo exponencial, e na quadrática eu coloquei raiz de 6 ao quadrado, que é a mesma coisa que 6, né? Mas só pra ficar uma coisa mais bonitinha ali, eu elevei ao quadrado também, coloquei dentro da raiz. E aí é isso. Na função quadrática, nós temos que o nosso y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde c é o nosso termo independente, é o cara que tá ali sozinho, que não depende de ninguém. O c, ele sempre vai cortar, aliás, o termo independente, ele sempre vai cortar no eixo y, que é no eixo das ordenadas. Ele é o ponto que vai nos dizer ali onde que nossa parábola vai cortar no eixo y. O A define a direção da nossa parábola, ou seja, se o A for positivo, a nossa parábola tem a concavidade para cima. Se o A for negativo, a nossa parábola tem a concavidade para baixo. O B define a nossa função inversa, então o B vai dar todos os pontos ali da parábola inversa dessa função. Agora falando da terceira função que foi utilizada na minha praça, né, no contorno da praça, a função afim. Eu utilizei a função afim a fim de traçar essas duas linhas diagonais, né, que passam ali pelo centro da minha praça, a fim de deixar ela com um visual mais bonito, não é mesmo? Agora falando dessa tal função afim, né? Quem que é o A, quem que é o B? O A, ele vai ser o cara que vai definir se a nossa função é positiva ou se ela é negativa. Se o A for crescente, a função é positiva. Se o A for decrescente, nossa função ela é negativa. O B, ele é o termo independente, ele é o cara que tá ali sozinho, na dele, e ele vai definir onde a nossa reta vai cortar no eixo Y. Agora falando da função exponencial, eu usei a função exponencial de origem a elevado a x para fazer o contorno de uma das perninhas do nosso π. Uma perninha eu usei a parábola, né, a quadrática, e a segunda perninha eu usei a exponencial. A exponencial ela é muito parecida com uma parábola, parecida, não igual. Ela começa devagar, só que chega uma hora que ela explode muito rápido, ela cresce muito rápido. E é justamente por isso que é difícil de descrever ela em forma de cálculo, né, de aproximação. Porque se você coloca, por exemplo, x igual a 6, dá um número, x igual a 7, dá um número maior ainda. Então, por isso que a gente fala também que ela explode muito rápido ou ela morre muito rápido, no caso do x negativo. Você já deve ter reparado que às vezes é difícil da gente conseguir enxergar ali no gráfico, visualizar no gráfico uma função exponencial, né? Porque você tem que ficar minimizando aquele zoom, porque ela tá crescendo muito rápido. Então você tem que minimizar muito para você conseguir enxergar ali o comportamento dela, ver para onde que ela tá indo. E para finalizar o assunto aqui da nossa praça, né, do contorno da praça, eu vou falar um pouquinho de log. Eu usei a função logarítmica para fazer o contorno da parte superior do π, da cabecinha do π, como você quiser chamar, tá? Eu usei log de base 200. E uma coisa muito interessante, antes de eu entrar nesse assunto, é que muitas pessoas confundem log com potência, com raiz, sendo que na verdade é tudo a mesma coisa, são jeitos diferentes de interpretar uma mesma pergunta, tá?
tá? Então é tudo igual, estão tudo interligado. E só para contextualizar aqui para vocês. Então eu usei log de x menos 1.5 na base 200. O que eu tô perguntando aqui? Eu tenho que elevar 200 a que número para dar x menos 1.5? É essa pergunta que eu tenho que fazer. Um exemplo é log de 8 na base 2, que é uma conta mais fácil de fazer. Essa você consegue fazer só por raciocínio, uma coisa muito rápida. Log de 8 na base 2, você sabe que é 3. Por quê? 2 elevado a 3 é 8. Então é essa pergunta que eu tenho que fazer. E quando eu não sei? Quando o valor é muito alto? O que você faz quando você não sabe o valor de alguma coisa? Chama de x, y, z. Você escolhe o nome que você quer dar para sua incógnita. Então o que você precisa entender é isso, que se você pegar o 200 e elevar a x, vai ter que dar x menos 1.5, tá? Essa sempre vai ser a lógica. Outra coisa, eu usei dois logs, tá? Os dois na base 200, um é de x menos 1.5 e o outro de x menos 1.45. Você pensa, nossa, a diferença aí de 0.5, né? 1.45 para 1.50, a diferença pequena, mínima. Só que se você for olhar o gráfico desses dois caras, é uma coisa assim absurda. Eles estão muito longe assim um do outro, porque ele cresce muito rápido. Então tem uma diferença muito grande. A gente acha que é pequena, mas não. É por isso que eu falei anteriormente que ele começa devagar e depois ele explode. Chega uma hora que você tem que minimizar o zoom no gráfico para você conseguir enxergar, visualizar melhor. Então foi isso, só para resumir aqui para vocês a parte do contorno da minha praça. Eu usei então a função quártica para fazer aquele quase círculo, né, da parte externa. Eu usei também a quadrática para fazer aquele círculo. Usei log para fazer a parte superior do π, usei exponencial para fazer uma perninha do π e usei quadrática para fazer a outra perninha do π, tá? E usei também função afim para fazer aquele x que passa pelo centro da nossa praça. Bom, agora falando então da área da minha praça e do perímetro, né? Como que eu fiz para estimar? Só para contextualizar aqui para vocês, a minha praça ela se dá em torno dessa função quártica, tá? Esse quadrado que vocês estão vendo, ele não é considerado uma função afim, já que não tem inclinação. Essa parte de fora que sobra, que tá fora do escopo, eu tive que formar um novo círculo circunscrito num quadrado para eu poder deduzir a área. O nosso quadrado maior, que é o quadrado original, ele tem lado 6, ou seja, a área dele é 36. Esse novo quadrado que eu formei a partir daquela sobra, né, daquela parte que estava fora do escopo, ele tem lado 4, né, ele tem lado 4, portanto a área dele é 16. A gente já tem a área do quadrado maior, a gente tem a área do quadrado menor, e lembra que eu falei que eu fiz um círculo circunscrito em um quadrado? Então, dentro desse quadrado menor, a gente tem um círculo de área πr ao quadrado, né, que é a área do círculo, onde a área dele vai ser o quê? O raio dele é 2, então πr ao quadrado vai ser igual a 4π, que é aproximadamente 12,56. Para a gente calcular a área fora do escopo, a gente tem que fazer a área do quadrado menor menos a área do círculo, que é 16 menos 12,56, que é igual a 3,44, aproximadamente. E finalmente a área da nossa praça pode ser então calculada pela área do quadrado maior menos a área fora de escopo. 36 menos 3,44 igual a 32,56 unidades de área, que é o valor aproximado da área da nossa praça. E o perímetro da nossa praça pode ser então calculado por 2πr mais 8, que é igual a 14,28 unidades de comprimento. Para finalizar aqui, eu vou deixar o resultado final da nossa praça em 3D. Talvez vocês não entendam muito o porquê ela está com aspecto abandonado, com pichações, então eu vou deixar o link do artigo aqui para vocês. Quem tiver interesse em ler a história vai entender melhor o porquê de toda essa estética, né, esse visual mais abandonado, mais depredado. Então foi isso, beijão e até a próxima!